tá no Aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? Gente, terceiro trimestre do ano de 2026. E olha só, o tema desse trimestre é 1º e 2 Coríntios. E o tema da semana é o ministério de Paulo em Corinto. E olha só os versos aqui para memorizarmos. Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não desista, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois tenho muitas pessoas nesta cidade. Olha só, eu não sei vocês aí, só que quando eu estava lendo aqui esses dois versículos aqui, eu lembrei, gente, de Isaías capítulo 41, versículo 10. Olha só que extraordinário, né? Que é pra gente não ter medo, que Deus está conosco. E a mesma coisa Deus falou com Paulo aqui. Olha que sensacional isso. Bom, eu vou começar com uma ilustração aqui, que eu sei que vocês gostam de ilustração e eu também. Uma criança perguntou ao seu pai: papai, por que a gente não se muda lá para a igreja? Mas filho, nós não podemos morar na igreja, disse o pai. Porém a criança insistiu: ora pai, a gente leva o fogão, as mesas, a geladeira, cama, tudo para a igreja. O pai, impressionado com o interesse, perguntou: filho, por que você quer ir morar na igreja? O garoto de pronto respondeu: ah papai, sabe o que é? É que lá na igreja o senhor é tão bonzinho, não fica com raiva da mamãe, não briga com a gente. Lá o Senhor é o melhor cristão do mundo. E aí, você conhece alguém assim? Que na igreja é uma pessoa excelente, mas em casa, com a família e com os mais próximos, e aí? Podemos ver inicialmente que a escolha de Paulo no caminho de Damasco foi algo surpreendente até para o próprio Saulo, que se rendeu às evidências de que o próprio Deus o chamara para o seu exército, para o seu ministério a partir daquele momento. Queria convidar você para ler antecipadamente essas duas cartas de Paulo. Com certeza tem coisas extraordinárias para que possamos aprender e colocar em prática. Porque, gente, Paulo enfrentou muitas coisas que eu não sei se eu e você teríamos coragem de enfrentar. O povinho complicado, o povo difícil, só Jesus na causa. Paulo foi um servo incansável do Senhor, pois quando estava em Atenas não suportou ficar ali parado sem fazer nada. Logo ele se reuniu com os judeus e começou a ensinar para eles sobre o Jesus ressurreto, sobre a oportunidade de salvação e sobre o perdão dos pecados. Eu quero fazer uma pergunta para você. E você? Está aí parado, sem fazer nada, ou está fazendo alguma coisa em prol da propagação do Evangelho? E aí, criatura? Fala aí. Paulo partiu para Corinto. Corinto era uma cidade próspera, porém perigosa de forma espiritual. Ali Paulo pregou, porém ele foi insultado, perseguido, sofreu muito. Porém, não recuou, continuou. E aí o que acontece? Os frutos vieram, muitos se converteram e se tornaram membros na nova igreja de Corinto. Isso é uma lição extraordinária para nós. Nós não podemos recuar, temos que persistir, perseverar. Aí mais tarde, quando o tempo passou, Paulo ali já estava em Éfeso, soube de problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Aí o que Paulo fez?
enviou cartas e seguiu ali de forma severa, falando com os membros para que eles tivessem conduta exemplar. O povo desandou, gente. Desandou, casamentos impuros, idolatria, devassidão. Só Jesus na causa. Falou, criaturas, ele mandava carta, insistia para o povo seguir o exemplo que ele tinha explicado para o povo para seguir. Vocês tenham boa conduta, sigam as orientações do reino, criaturas. Olha, tem um livraço aqui também que eu quero indicar para vocês, Atos dos Apóstolos, página 301. Esse livro é extraordinário também. E olha só, tem uma citação aqui que diz o seguinte: Paulo, ao saber da situação da igreja de Corinto, chorou muito. Então, pondo de parte todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelava tão estranha perversidade, e descansando sua alma em Deus, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as cartas. Aí eu fico pensando assim, Paulo amava aquela igreja, Paulo amava aquele povo. E hoje, será que os líderes realmente amam os seus liderados a ponto de chorar quando vê que os seus liderados não estão seguindo o caminho correto? Ou simplesmente finge que não vê e deixa para lá? Como eu disse, Paulo amava a igreja e queria ver o seu bem, o seu vigor espiritual e, acima de tudo, que os membros estivessem ligados a Jesus. Aqui eu citei a questão da liderança, mas eu queria também reforçar nós membros. Será que quando nós estamos vendo os nossos irmãos cometendo erros, nós choramos por eles? Nós nos aproximamos a ponto de aconselharmos, ou simplesmente deixa para lá e vai fazer fofoca? Você já sabe o resto, que não adianta nem falar, né? Uma lição de amor que os dirigentes das igrejas de hoje deveriam aprender. Nós precisamos orar a Deus para que tenhamos esse mesmo amor pela igreja. E a igreja é quem, gente? É o povo, são as pessoas, são os membros. Então que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. E olha só, o trimestre só está começando e já começou com essa mensagem forte. Não adianta falar que ama da boca para fora e não se preocupar, não se importar com o próximo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Ele amava a igreja a ponto de chorar e fazer de tudo para que aqueles que estavam errantes pudessem voltar a seguir o caminho do reino. Essa é a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês na próxima semana. Tchau!